Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com um gigante também. Falei do Tadeu, agora falo de ti, cara. Williams Monteiro. Tudo bem, Will? Bem, graças Posso a chamar Deus. de Will, né, cara? Claro, Acho claro, que todo sempre. mundo deve te chamar de Will, né? Exatamente. Então, um cara super sorridente, do bem, assim, chegou com uma energia, assim, super boa. Hoje vai ser um baita bate-papo. O William tem 300 mil cicatrizes, passou por Mafre, Itaú, Banco Volks, TOTS, agora Daicoval. Empreendeu também, você falou pra mim, né, Exato, cara? empreendi, cara. Empreendi Caramba, durante alguns você vai anos. falar um pouquinho pra gente. Quanto Com tempo? certeza. Alguns anos, 6 anos empreendendo. 6 anos empreendendo. Era empresa do quê? Tecnologia. Você desenvolvia? Tech. Era... A gente representava um produto da TOTOS, distribuía e fazia um suporte de infraestrutura. Que legal. Em segurança, na época, a gente representava a WatchGuard aqui no Brasil. Caramba, legal. Empresa de appliance de rede e tal. É mesmo? Essa Já você conta pra gente. Sim. Galera, antes da gente de fato mergulhar, né, entender um pouquinho sobre o lado profissional do Will, né, Will, fala pra gente um pouquinho de você, cara. Quem que é o William Monteiro, né? O que ele gosta de fazer? Da onde ele veio? É casado, tem filho? Né? Como que tá aí? Fala um pouquinho de você. Pô, o Will é um cara múltiplo, assim, um cara que vem do ABC, sou de Santo André, sou ali do ABC Paulista, nascido e criado lá. Legal, então, legal. Filho de um pai que fez educação física e uma mãe dona de casa, então o cara múltiplo mesmo, assim. Eu falo que eu me alimento na família, né? Então a minha conexão com minha mãe, minha irmã, né? Os filhos, né? Tô indo pro meu terceiro filho, Thiaguinho nasce agora dia 11 de julho, acho. Tá chegando, hein? Né? Então tem o Gustavo, o Francisco e agora o Thiago, né? E os meus amigos, são as pessoas que me alimentam, me nutro todos os dias neles, assim, nas minhas relações, né? E aí, acima disso, né, depois disso vem música. Eu sou um cara muito ligado à música, gosto muito de tocar, né? Então, nos churrascos de família, ou nos encontros dos amigos, eu tô lá tocando meu violão sempre, né? E os esportes, né? Eu pratiquei futebol por conta do meu pai até os 18 anos, era para ser um jogador profissional. Teu pai era jogador? Meu pai foi jogador profissional, Que legal. Jogou no Santos e depois foi técnico de futebol. Qual que é o nome dele? Flávio Monteiro. Legal. Né? E ele faleceu em 2018 como técnico de futebol. Caramba. Tava em Portugal e tal. Que Bem legal. maneira. A história dele é maravilhosa. Fantástico. Né? Pena que ele não tá aqui para contar num podcast. Mas, pena. foi nele que eu me baseei para muitas coisas, principalmente para resiliência. E aí, joguei futebol até os 18. E aí entendi que eu tinha que fazer algo que me desse mais perspectiva, porque o futebol faltava um pouco de qualidade. Então fui estudar e fui fazer tecnologia, né? E os esportes nunca deixaram de ser uma das veias que eu consigo, sabe, me reconectar comigo, né? E aí em 2020 eu virei atleta de wakeboard. Faço wakeboard. Caramba, um esporte bem diferente, mas que me conecta muito no estado de presença, né? Muito interessante. E aí, tenho que fazer academia regularmente para conseguir andar de wake e tal. Bem nessa vibe. E, cara, leitura, né? Também, assim, tempo livre, não tô fazendo nada, tô viajando, um avião, não sei o que, eu tô com um livro na mão. Amo ler, gosto de me aprofundar em temas não técnicos, normalmente, então eu vou sempre ler alguma coisa bem diferentona, então filosofia, coisas bem diferentes mesmo para criar engajamento, criar contexto, acho que essa é a vibe. Então, cara múltiplo, né? Famílias, amigos, esporte, música, é tudo que me nutre fora do Que tipo do de meu... música você curte, cara? Cara, você me olhando assim, você fala, não dá nem pra desconfiar, né? Eu sou pagodeiro. Eu sou legal. Mas é até curioso, porque na tecnologia os caras são do rock and roll, né? A maioria, né? Mas eu também falo bem de rock. Legal. Eu tive banda quando era moleque, e aí eu era baixista. Uhum. E o baixista tem um brilho, porque você pode tocar qualquer gênero, né? Porque falta baixista. Sim, né? Na época faltava baixista. Então, eu amava pagode, mas tocava nas bandas de rock. Então, conheço muito de rock. Que então, legal, cara. Cara, Foo Fighters, essa é a minha linha, assim, sabe? Que Nirvana e tal, o Se eu grunge me pegava. Se eu perguntar pra você, então, hobbies e paixões, música, academia... Música, esportes e livros, assim, literatura é um negócio que me pega bastante. E qual o seu marco, assim? O que você fez que te marcou, assim, hoje? Na trajetória profissional, cara, eu acho que, assim, eu passei por grandes indústrias, né? O que mais me marcou foi quando eu entendi o meu papel no todo. É curioso, porque a gente passa por essa jornada de profissional e a gente tem alguns cargos, né? Então, você é gerente, você é analista, você é isso, né? Comecei a entender que eu tinha um skill, muito mais do que um cargo. Perfeito. E todos os lugares que eu passei viviam jornadas de transformação. E aí passava, cara, puxa, qual que é o meu papel nesse todo aqui? Então, toda vez que eu
ingressava em uma determinada companhia, eu faço questão de entender qual é o contexto de negócio que ela está inserida e que momento aquele ecossistema tá vivendo. Então, poxa, é uma transformação digital, qual é o contexto dessa transformação? Quando eu entendi isso, meu principal marco foi entregar valor. Então, na jornada profissional, eu passei por alguns desafios que poucas pessoas, eu acho que da nossa geração, as pessoas da nossa geração vão conseguir entender. A gente veio de uma tecnologia que não era pronta. A gente teve que criar tecnologia. Eu sou de tecnologia desde 2002. Perfeito. Então, vivemos algumas jornadas de transformação dentro da tecnologia e quando eu sento muitas vezes nas mesas para conversar, eu falo, cara, eu não usei, eu criei tecnologia, desenvolvi isso e vi a evolução da tecnologia. Isso acho que deu muita base para que eu pudesse compreender o papel da tecnologia. Então, sempre eu vou entender que a tecnologia é meio, não é fim. Não fim. Né? Naquele contexto, a tecnologia era desenvolvida. Então, a gente precisava muito ter um entendimento profundo, técnico, garantir que a gente pudesse conectar as pontas, porque nada era integrado, a tecnologia não era tão disponível e ela era cara. Para determinadas situações, ela era cara. Né? Então, você tinha que encontrar qual era o melhor caminho para entregar a solução de forma mais barata e mais rápida. Então, o meu maior marco, assim, eu falo que foi quando eu entendi o meu papel no todo e fui observando qual era o valor que eu tinha que aportar para cada companhia. Isso acelerou o meu processo de desenvolvimento profissional. E aí, puxa, nessa jornada a gente passa por tantas coisas, né? Acho que o meu maior legado é hoje olhar para as pessoas que passaram pela minha jornada e ver elas atingindo os próprios objetivos. Então, tem algumas pessoas, assim, que me mandam uma mensagem e falam... Que você liderava. Que eu liderava. Falam assim, Will, atingi tal objetivo. Will, cheguei em tal lugar. Eu acho que esse é a minha maior marca pessoal. As pessoas que eu consegui sensibilizar, desenvolver e tudo mais. Que é difícil, né? É difícil, porque não é uma métrica, não é lógico, não tem indicador para isso, né? Então, posso falar aqui de diversos projetos que foram significativos, que a gente entregou, que geraram impacto para os negócios. Esses também ficam, mas para mim o que mais marca é aquela sementinha que eu deixei no coração das pessoas, a forma que eu fiz as pessoas se sentirem e tudo mais. Mas isso partiu de entender quem eu era. Primeiro, como eu estava comentando, né? Então, o meu maior marco, entender meu papel no todo. Perfeito. Então, trabalhar com propósito. Hoje eu sei claramente qual é o meu propósito, como que eu entro, como que eu desenvolvo os trabalhos e como eu saio dos lugares. Acho que essa é a principal coisa. Hoje você está como CTO lá no Daicoval Seguros, né? Isso, eu toco a área de tecnologia e operações da seguradora, né? Uma operação que está em pleno desenvolvimento e é legal você olhar para as duas disciplinas, né? Porque a gente seguia muito por eficiência operacional, né? Um business que requer muito controle, muita eficiência e tá junto com a tecnologia me ajuda muito porque eu faço a leitura do negócio e consigo traduzir isso em solução de tecnologia, né? O time todo é muito engajado, é uma empresa que é muito coesa, então a gente consegue entregar valor de forma bastante rápida. Né? Como vocês veem, assim, porque a visão que eu tenho da Daicoval é que é um banco muito grande, sólido, Sim. Tenta não fazer muito barulho, né? Isso. O Nubank da vida, esses outros bancos, até o próprio Itaú, né? Faz barulho, etc. É sólido, grande, acho que tem bastante gente, né? Mas qual que é a estratégia ali deles, né? Diferente, assim, comparado aos demais, assim? Rentabilidade, eu acho que é um banco muito consistente, né? Eu posso falar Uma mais estratégia de forma numérica, né? Assim, Exato, eu posso falar mais de forma específica da seguradora, Legal, né? Que é o negócio que eu estou mais inserido. Mas você vê que o banco tem uma consistência muito forte. Um baita banco, né, cara? É um baita banco e tem identidade. Eu acho que é um... Perfeito, é isso aí. A maior marca desse forte, banco. né? Você lembra do banco, é forte, Exato. né? É um banco de identidade, um banco consistente, um banco forte e um banco que suporta muitos negócios aqui no Brasil. Assim, é admirável o que o banco faz com o resultado, o que gera e o valor que aporta para os negócios. Legal. Hoje, como que foi a tua estratégia de fato, assim? Você falou que a vida foi te levando a chegar na liderança, né? Você tem uma estratégia, assim, de liderar, de tocar Aconteceu. Eu venho da prática técnica, né? Então, minha formação é tecnologia, depois me especializei em projetos, e aí fui buscando, dentro dos contextos que eu estava vivendo, o que eu precisava desenvolver para aquela situação específica, né? Então, eu fiz investment banking,
eu fiz neurociências para negócios no MIT, legal. Eu fiz diversas coisas que foram complementares à minha formação. Mas a minha formação específica é tecnologia, é o que eu gosto, né? Eu comecei com desenvolvimento, engenharia e depois... Você foi programador mesmo? Fui programador. Eu comecei minha carreira desenvolvi em .NET e ASP e depois eu fui evoluindo para outras disciplinas. E eu acho que pelo meu perfil eu acabei me direcionando para liderança. Legal. Naquele momento não era algo percebido por mim, né? Eu assumia posições de lideranças indiretas e acabava me guiando muito para a solução dos problemas de forma identitária. Eu ia me guiando ali com o que era necessário, fazendo uma leitura de o que eu precisava perceber, né? Entendendo a percepção ali do negócio e qual é a solução que eu precisava dar. Isso foi me levando para uma carreira mais de liderar do que uma carreira técnica. Em 2016 eu estava numa companhia de seguros e ali foi onde eu ganhei o stamp de superintendente de tecnologia. Parece glamuroso, né? Mas era um baita desafio e foi ali que eu compreendi o que era liderar. Porque até então a liderança era nata ali, né? De contexto. E liderar por contexto é muito interessante porque você conquista as pessoas, você dá os direcionamentos, libera os bloqueios, você é o agente da transformação numa ótica de liderar mesmo, né? Mas quando você de fato é posicionado numa cadeira de líder, eu me questionei, o que eu estou fazendo aqui, né? E como é que eu vou conduzir essa complexidade? Porque eu tenho agora que olhar para o contexto do negócio que eu estou inserido, eu preciso olhar para fora, então eu preciso fazer uma conexão do que é esse contexto de negócio no nosso ambiente de negócios no Brasil, como que é esse ambiente de negócios fora, o que está acontecendo no mundo. Olhar para fora me gatilhou o olhar para dentro. Perfeito. Eu falei, cara, eu só vou conseguir desenvolver uma liderança identitária se eu me conhecer melhor. Estou falando de meados de 2016. Eu tinha feito terapia em 2006, mas um lance meio tipo, deixa eu ver o que é. Ali eu fui imergir no Williams, buscar entender quem eu era, buscar entender como eu reagia às coisas para conseguir liderar, né? E quando eu percebi as minhas vulnerabilidades, foi ali que eu, peguei a veia para poder me transformar e entregar as minhas pílulas de incentivo na liderança. Ter liderança identitária foi a partir dali, foi autoconhecimento. Então, eu olhei para dentro, tinha uma opção de coisas ao redor que eu precisava lidar, como os contextos de negócio multinacional, como que está fora, como que está aqui no contexto nacional, como é esse negócio local. E seguros parece que é uma indústria que se transforma pouco, mas tem muita transformação acontecendo dentro desse ecossistema. Então, foi ali que eu precisei imergir em mim para começar a liderar de uma forma mais pujante, onde eu trazia segurança psicológica para os meus liderados, mas estimulava a performance. De nada adiantava ser um líder extremamente acolhedor com uma equipe que não entregava resultado. Sim. Então, compreender tudo isso foi a chave para poder seguir. Alavancar. E você está numa cadeira super legal, uma baita empresa, né? Sim. Olhando para trás, você falou que empreendeu. Quanto tempo você empreendeu? 6 anos, você comentou, né? Isso, exato. Que dica você dá para a galera hoje que empreende, quer um dia voltar para a cadeira executiva ou deseja sair do mundo de empreendedorismo e ir para uma cadeira executiva? Assim? Eu penso que o empreender... E por que você saiu, né? O empreender ele é muito pessoal. Eu não deixei de empreender depois que eu fui para o corporativo. Excelente ponto. Eu tenho isso na veia. Perfeito. Isso está dentro de mim. Né? Então, todos os lugares pelos quais eu passei, eu tive jornadas de empreendedorismo. Perfeito. Né? Eu empreendi num contexto muito específico. Né? Eu trabalhei alguns anos na TOTUS. E em 2004, foi quando eu ingressei na TOTUS. A TOTUS estava expandindo, era na época ainda microsiga. Estava expandindo o canal. E eu já percebia uma carência de profissionais especializados para soluções da microsiga. E depois ela comprou a DataSul, comprou a RM, Logocenter e tal, e diversificou ainda mais o seu portfólio de soluções. Então, eu me reuni com 2 sócios e a gente decidiu montar o que naquela época chamava de Business Partner da TOTUS.
né? Então a gente tocou essa empresa de 2006, eu fiquei na empresa até 2011, né? Quase 2012. E, cara, foi uma jornada extremamente rica para mim, né? Porque eu passei por tudo. Você fazia de tudo? Fazia de tudo. Eu era o pré-venda, eu era o gerente de implantação, eu era o cara que desenvolvia muitas vezes, né? E é legal você empreender partindo do zero, né? Porque você começa de forma escassa. Sim. E num contexto de Brasil, extremamente desafiador. A gente bateu junto com a crise mundial. Então foi um negócio que desenvolveu muito a nossa habilidade de improvisação. E muita resiliência, porque empreender nesse país aqui você tem que ter coragem, né? É desafiador. Eu falo que quem empreendeu no Brasil consegue empreender em qualquer lugar no mundo, né? Cara, e eu saí dessa jornada de empreendedorismo porque eu entendi que eu tinha alcançado o platô, né? Daquela empresa e daquele momento. Eu tinha uma sociedade, eu queria expandir um pouco mais e diversificar o negócio e no momento, os sócios decidiram manter o status quo. E eu não sou muito esse cara de manter o status quo. Eu quero, cara, fazer coisas diferentes, eu quero ampliar, eu quero evoluir, modernizar. E nesse momento eu decidi fazer uma transição, né? Eu fui para a Austrália, eu fiquei 1 ano e meio na Austrália, numa imersão bem diferente, mas também em tecnologia. Eu trabalhei numa empresa de games para cassino lá. Cara, bet, é isso? Exato. Não era bet. Não era bet. Era gambling mesmo, Gambling. né? Cara, foi uma jornada muito legal, mas aquilo era comigo, era para mim, né? Era aprender inglês, era viver uma experiência multinacional que eu não tinha tido oportunidade, né? Eu estava com 26 para 27 anos. Então, assim, eu era um garoto, né? E tinha passado já por coisas muito duras no corporativo e principalmente na empresa, assim, né? Cara, contexto de negócio mesmo, tomada de decisão, estratégia de go-to-market, cobrar cliente que muitas vezes, né, dava default, e é duro você fazer isso pela primeira vez e tal, né? Protestar, os negócios bem loucos, pagar imposto, né? Contratar, difícil. alocar, demitir, né? Fazer tudo isso. E eu percebi que eu entrei numa jornada de, cara, preciso organizar isso melhor. Eu falo sempre que eu vou terminar a minha jornada empreendendo, com toda certeza. Mas naquele momento eu achava que eu precisava de um pouco mais de maturidade para voltar para esse negócio e realmente tracionar. Então, eu guardei no meu coração, assim, eu vou voltar a empreender mais à frente. E como que foi essa virada, né? Porque você, empreendendo, você falou, bom, eu vou vender, eu vou fazer meu deal aqui. Exato. E eu vou voltar pro mercado, assim. Como que foi essa transição? Foi a Austrália. Eu fui para a Austrália. Você foi para a Austrália, estudou e voltou com uma oportunidade. Exato. E legal, foi muito curioso, porque quando eu voltei para uma seguradora. Eu estava voltando da Austrália, eu recebi um contato de uma seguradora americana para tocar um PMO na América Latina. Legal. Eu me especializei na Austrália em portfólio e projetos, né? Tirei uma certificação lá que chamava P3O, que é de programas, projetos e formatação de escritórios de projetos. Legal. E aí uma seguradora americana que estava desenvolvendo negócios aqui no Brasil e na América Latina precisava de um Corporate PMO Latam. Eu falei, me parece interessante, é uma prática que eu acabei de me formar, eu estava muito assim conectado com os contextos mais acadêmicos daquelas práticas e eu queria vivenciar aquilo na prática. Então, uniu o útil ao agradável. E aí eu toquei o PMO Latam da The Warrant Group, uma empresa americana que ficou aqui no Brasil um bom tempo e depois foi vendida para a Assurant. Hoje essa empresa ela é a seguradora Assurant, né, que vende produtos de garantia estendida e tudo mais. A gente tem a Assurant aqui. Então foi ali assim a minha virada, né? Quando eu voltei, eu tinha que tomar uma decisão. Aí eu vendi a empresa e fui para o mercado corporativo para tocar um corporate PMO Latam, um negócio totalmente diferente. Eu reportava para os Estados Unidos, então mantive o inglês ali latente, usava todos os dias. E foi ali, assim. So you have a perfect English now. Yeah. Galera, esse é um ponto legal, assim, que o Will trouxe. O inglês é extremamente importante, né? Porque eu acho que eu nunca vi um CTO que não... acho que eu vi uma vez que não fala inglês, assim. Não, é game changing. Uma dica que eu dou, cara, assim. Desenvolvam um bom nível de inglês. Lá na Austrália, eu tirei uma certificação do FCE e do Cambridge. Eu estudei muito na Austrália, né? Por que foi importante tirar o FCE do Cambridge? Para garantir que eu chegasse aqui no Brasil e tivesse realmente
condições de tocar os negócios com inglês. E tem uma história curiosa, porque quando a gente fez a parceria com o Hotguard aqui no Brasil, a gente teve uma visita dos americanos aqui no Brasil e eu, como era o representante da marca, um dos representantes da marca aqui, eu não falava inglês, cara. É mesmo? Então assim, na época criou uma situação que me gatilhou. Eu vou aprender esse negócio, cara. Eu preciso desenvolver. E na minha adolescência e infância, assim, eu tinha um pouco de restrição. Eu estudei escola pública a vida toda, né, vendo um ambiente de bastante escassez, então era o público. E na minha escola pública tinha algumas ofertas, só que lá só tinha francês, espanhol e inglês era muito concorrido. Eu fiz 6 anos de francês. Que legal, cara. Fiz 6 anos de francês. Eu fiz 3 anos na escola, primeiro, segundo, terceiro colegial. Depois eu saí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, fui fazer Aliança Francesa. Que legal. Então o inglês era um negócio que eu não tinha muito contato. Eu falei, cara, por que eu tenho essa barreira? Eu fui aprender inglês depois na WhatsApp e tal, e aí só quando eu fui para a Austrália que eu destravei. Né? E aí eu percebi, eu tinha aptidão para falar, mas, cara, faltava um pouco de repertório, vocabulário e etc. Lá na Austrália eu destravei. Então a vivência multinacional incrível. Também é uma outra dica que eu dou. Cara, vá viver uma experiência multinacional. Saia do seu contexto. Saia ali, do contexto. Né? Vá, fuja um pouco. Porque me deu visão global. Eu vi, cara, tem um negócio muito maior aqui e eu preciso entender esse contexto global, né? Entender um pouco de geopolítica e tal, para poder fazer conexões com o que acontece aqui no nosso contexto nacional, né? Hoje a gente é extremamente globalizado, tem muito negócio aqui, faltava isso. Eu fui buscar. E aí quando eu voltei e eu fiz, né, ingresso nessa seguradora americana, cara, foi muito fluida a minha jornada lá. Eu tenho um mês atrás eu estava com a Pamela Schneider, uma pessoa que eu adoro. A gente se conheceu nessa empresa, a gente é amigo até hoje. Né? A gente é amigo até hoje, mantém a relação até hoje. E a outra dica que eu dou, relações perenes. Network. Network. Assim, isso muda a vida, assim, sem dúvida alguma. Eu falo muito assim, né? Você que é dev ou coordenador hoje, tech lead, whatever, né? Olhe pro teu lado, né? E veja que a pessoa que está do teu lado, o tech lead que está do teu lado hoje aí, um dia vai ser um CTO, um gerente executivo, né? Sim. Então, dê-se bem com essas pessoas, né? Assim, tenha um network, saia bem da empresa. Eu era a loirinha do olho azul no LinkedIn. E eu recebi a proposta, saí e nunca me interessei, demorei muito para aprender, né? O que você está falando, de fato, fazer conexões, network, né? Boas relações. Então, essa é uma dica extremamente importante que você traz de, cara, faça network, né? Acho que é muito importante. Eu venho de um aprendizado onde saber perceber é importante, tomar atitude é importante, né? Se relacionar é muito importante. Porque ao se relacionar você é percebido. É isso aí. E aí é isso que você está falando. Puxa, o tempo vai passar e as peças vão se reposicionar no jogo. Hoje eu estou CTO. Ok, amanhã, cara... Esse mundo é muito louco, né, cara? De tecnologia é muito doido. Exato. Então, eu acho que se relacionar é base para qualquer coisa. E criar relacionamentos perenes. Sendo você, né? Tendo identidade. Acho que essa é uma dica excelente, assim. Legal. Qual que é a chave, assim? Qual que é a estratégia para a gente implantar uma cultura ágil e DevOps, assim? Cara, parece... DevSecOps, assim. Exato. Para mim, é muito menos o framework, muito menos o pipeline e muito mais responsabilidade compartilhada. É mesmo? Porque implantar um pipeline, se você seguir ali tecnicamente o passo a passo, todos nós vamos conseguir chegar lá. Perfeito. Né? Vamos colocar uma esteira, vamos colocar as práticas de CSD em prática, gestão de vulnerabilidades em prática, isso tudo está rodando, ok. Mas e o senso de responsabilidade compartilhada? Está funcionando? Bom ponto. Se você não tiver senso de responsabilidade compartilhado, esquece. Seu DevSecOps não está rodando. Você tem uma falsa impressão de que você tem um CI/CD, está tudo rodando lá, mas quando dá um pau e quebra pull request, o cara, isso aqui não é comigo. Cara, pronto. Se você chegou nesse estágio e você não tem a equipe engajada, com senso de responsabilidade compartilhado, você quebrou a esteira, você vai demorar para restabelecer o negócio. Então, você está gerando impacto para o negócio. Perfeito. Para mim, o DevSecOps
é responsabilidade compartilhada. As pessoas precisam garantir que elas conhecem o seu lugar no todo, elas sabem exatamente o que fazer e como fazer. Aí entra o framework. Aí eu gosto de entender a prática de como o framework está implementado, né? Quais são os processos, como eles estão sendo validados e, né, garantindo ali a lisura daquele processo e está auditável, a segurança está vindo by design. Não é algo que você implementou um DevSecOps, segurança não é um pedaço, ela tem que vir no design. É isso aí. Né? A gente está passando por tantos eventos aí de segurança hoje, inclusive teve um grande evento de segurança no mercado financeiro. Cara, vamos entender que DevSecOps, mais do que práticas e frameworks, é responsabilidade compartilhada. O time precisa compreender, cada um em sua posição, seu lugar no todo, mas trabalhar de forma conjunta. Para mim, essa é a fórmula do sucesso do DevSecOps. Perfeito. A gente implantou recentemente o Yellow Team num dos clientes, né? Sim. Variável de ambiente exposto, token exposto. E, cara, se você não, de fato não tem um processo, né? Como você comentou, normalmente... eu penso assim, poucas pessoas entendem, por exemplo, eu coloquei um comitê de gestão de vulnerabilidades para rodar. Uhum. Eu sei mapear todas as vulnerabilidades. Cara, não é esse o caminho. Você pode levantar todas as vulnerabilidades possíveis ali do ambiente. Como é que você está tratando as vulnerabilidades? Porque se você tem um backlog enorme de vulnerabilidades, só vai te dar pista de onde estão os gaps. Sim. Mas você tem que ter processo para que aquilo não nasça de novo. É isso. E aí, a dica, né? Fazer isso muitas vezes num contexto de startup, você está começando um produto do zero, é maravilhoso. Vai num ambiente que tem um complexo, vários sistemas, você tem que fazer decoupling de aplicação, você tem que, né, partir ali de algo que já tinha sido construído e já estava vulnerável e tal. Tem que ter muita consistência e muita criticidade em colocar os processos para rodar, colocar as pessoas para se conectar, e a responsabilidade tem que estar compartilhada. É Dev, que é engenharia, Sec, que é segurança, Ops, que é infraestrutura e operação. Esses três pilares precisam estar trabalhando de forma orquestrada. Orquestrada. Perfeito. Exato. Como que dados, né, e arquitetura, eles se tornam assim diferenciais num contexto como esse? Para mim é business capability primeiro. Então, quais são as capabilities de negócio que eu preciso desenvolver? Atender. Ou seja, se eu entendo qual é o contexto de negócio que eu estou inserido, eu vou saber exatamente qual é as business capabilities que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar, que eu preciso escalar. E através dela eu vou compreender quais são os dados. Saber fazer uma boa captura de dados, uma boa persistência dos dados e trabalhar ele é a chave do sucesso. Porque cada negócio vai passar por uma determinada necessidade. Né? Às vezes eu falo que a área de tecnologia ela tem a forma de resolver parecida. Sim. Em N contextos de negócio. Sim. Então, no varejo, nos seguros, né, no mercado financeiro, na indústria, o modo de trabalhar pode ser bem similar, né? Mas o que vai mudar é o contexto de negócio, a necessidade que você vai ter de usar aquele dado. Então, você pega, por exemplo, o varejo. Você precisa ter dados por real time para tomada de decisão real time. Margem minúscula, você tem que pensar em hiperpersonalização. É muito mais sensível. Então, a necessidade da compreensão de qual é o dado que você tem que trabalhar, e para mim, data mesh é fundamental, porque você vai implementar uma gestão de dados de forma governada, mas descentralizada. Perfeito. Né? E compreender isso é extremamente importante. Só que antes... A cultura. Vem de compreender o contexto de negócio, vem de ser apaixonado pelo problema e não pela solução, e desenvolver cultura. E é onde eu falo assim, tecnologia, compra. Cultura, você não compra. Cultura você desenvolve. E é onde todo mundo deveria estar focado. É isso aí, cara. Porque tecnologia eu posso comprar, está disponível para todo mundo, né? Obviamente, um pouco mais para uns, um pouco menos para outros, sim, mas todo mundo vai ter a capacidade de comprar tecnologia. Hoje já não é mais uma barreira. Agora, a cultura você compra onde? Você não compra. Então você tem que desenvolver em casa. E desenvolver em casa passa por compreender seu negócio, compreender suas pessoas. E aí a liderança é fundamental.
Então, engatando nessa sua última frase, como que você constrói líderes técnicos, né, assim, que alavancam e trazem de fato sucesso ali? Para mim, a chave é fazer a leitura das pessoas. Né? De nada adianta você ter um cara que é extremamente técnico numa posição de liderança, sendo que esse cara não tem a identidade para isso, não é característico desse tem que olhar para a carreira Y, né, de fato. Exato. Ali. Então, eu penso muito que passa por saber perceber. Né? Na minha jornada de liderança, eu consegui compreender qual era a minha principal habilidade. Era saber entender quem eram as pessoas que precisavam estar em determinados lugares, né? As pessoas certas nos lugares certos. E aí, eu acho que o líder tem uma função fundamental, que é ter a capacidade de ouvir. Você só vai conseguir fazer a leitura das pessoas, né, se você tiver uma escutativa. E a escutativa, eu gosto muito de olhar na seguinte perspectiva: eu não quero escutar para te entender, eu quero te escutar para que você, sabe aquele lance de você conectar comigo. Você precisa caber dentro, aqui dentro. E para que o líder possa fazer isso, ele tem que abrir espaço. É isso aí. Ele tem que se ampliar. Então eu fui buscar, quando a gente estava falando do meu autoconhecimento, fui buscar me ampliar, fui buscar realmente ter mais contexto para conseguir acolher mais. Quando você consegue acolher as pessoas, é aí que você consegue posicionar elas. Não adianta, legal, eu vou trabalhar as potências. Você pode ter muita potência técnica, mas se você não conectar com propósito, essa métrica não vai te dar resultado, né? Então, eu gosto muito de ter uma conexão com o CPF ali, com a pessoa, sabe? É importante, né, cara? Porque, no final do dia, a gente está falando da nossa evolução como humanidade, sociedade, assim por diante. E entender o propósito daquele cara, entender o que ele está passando no contexto dele pessoal, vai me ajudar a destravar as coisas no contexto corporativo. Pode parecer brincadeira, mas eu conheço no detalhe, pessoa por pessoa. Toda vez que eu chego numa companhia, eu converso com todos. Puxa para one-to-one. O one-to-one, todos. Eu conheço a história, eu sei do filho, eu sei do cachorro, eu sei da dificuldade para engravidar, cara. Eu sei de todos esses pontos. Porque é importante você conhecer as pessoas não pelo skill técnico. Ah, é o meu engenheiro de dados. Ah, é o meu dev. Ah, é o meu QA. Não, é o Williams, sabe? É a Angélica, é o Nelson. Eu conheço, eu sei o que ele está enfrentando ali no dia a dia para, né, ajudar ele a desbloquear os impedimentos que ele tem. Mas no café eu estou trocando uma ideia com ele, eu sei da família dele, eu sei dos hobbies que ele gosta, a gente troca ideia de futebol, de música, né, de esporte. E a vida é muito cíclica, a gente se conecta de múltiplas formas. Isso. Então, a escuta, para mim, ela tem que ser muito numa ótica de fazer o outro caber dentro de mim, assim, sabe? É muito verdade isso para mim. Muito, muito legal. Hoje, o Open Banking vem crescendo bastante, assim, né? Quanto tempo já tem, sabe? Cara, começou o Open Finance lá em 2016, né? E aí o Open Insurance mais em 2020. Eu penso que já tem tempo, mas ainda tá no começo. Tá no fim do começo, eu acho. No fim do começo. Tá no fim do começo. Qual que é a tua visão, assim, sobre tudo isso? Eu participei da consulta pública, né, do Open Insurance em 2020. Né, e o que é pra galera aí a consulta pública? A consulta pública, basicamente, é quando ainda não virou uma regulação, né, basicamente, e você tem um paper que vai para o mercado discute como ele vai abordar aquela futura legislação. E aqui no Brasil, diferentemente de outros mercados internacionais, quem impulsionou essas práticas, né, tanto o Open Finance como o Open Insurance, foram as instituições, os bancos e as seguradoras. Então veio a determinação, no caso do Open Finance, do Banco Central, e no caso dos seguros da SUSEP, né, e as seguradoras, né, montaram ali como se fosse um consórcio, que é o Open Finance, e aí sim as empresas discutiram o escopo da legislação e como iam construir diretório central e todas as ferramentas que iam, obviamente, exatamente, garantir o funcionamento do que a gente chama de Open, né? Um processo muito parecido com o que está acontecendo agora com as bets, né?
Sim, 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 sim. O Vini, né, da MGM, o CTO da MGM, ele veio aqui e comentou exatamente sobre isso. E eu acho que é um futuro, assim, para nós no mercado financeiro, no mercado de seguros, Fato. já é uma realidade, né? Há alguns anos a Sim. gente vem lidando com isso. Foi bastante complexo, porque versava muito sobre os dados, né? O cliente, centralidade do cliente, sobretudo, né? Então, pô, como é que a gente garante que o cliente agora, como o protagonista e dono das suas informações, vai conseguir permitir com que as instituições financeiras ou as seguradoras tenham acesso às suas informações e a partir dali, né, dar mais oportunidade, possibilidade para você transacionar, fazer negócio, né? E nesse momento, acho que foi muito importante para todas as companhias revisitarem suas jornadas de oferta de produtos e serviços, né? Então, boa parte das companhias de seguros começaram a entender que, em 2020, por exemplo, que precisavam desenhar suas estratégias de ataque e defesa, né? Assim como os bancos, depois de um tempo, começaram a entender também que era importante trabalhar suas estratégias de ataque e defesa. Perfeito. Né? Eu acho que antes do Open, um evento que aconteceu que destravou muito o mercado financeiro foi a lei de arranjo de pagamentos lá em 2013, que deu espaço para as fintechs. Né? A partir dali, as coisas já começaram a tomar um outro formato de... O mercado financeiro, o mercado de seguros é muito competitivo. Né? Os bancos que tinham, né, um monopólio, estavam ali deitados eternamente em berço esplêndido, demoraram, acho que, na minha opinião, tá? É totalmente opinião, não é informação. Uhum. Demoraram um pouco para perceber que, além de arranjo de pagamentos, pavimentou a estrada para as fintechs chegar e ofertar mais produto, serviço de forma mais ágil, de forma simplificada. Sim. E a partir dali, eu acho que isso começou a realmente despertar a necessidade dos bancos se reinventarem. Né? Para mim foi isso, e em seguros, cara, foi bem a reboque, assim. Animal. Bem a reboque. Hoje, você numa cadeira grande como essa, né, de CTO, com um baita peso, uma baita brand, né, você olha para indicador, assim, indicador de desenvolvimento de software, indicadores de negócio, né? Sim, sim. Quais são, assim, os principais indicadores que você gosta, assim, particularmente? Cara, eu primeiro olho para os indicadores de negócio. Perfeito. Né? Então, os OKRs, a gente obviamente faz nosso planejamento estratégico, define quais são os objetivos estratégicos de negócio. Isso são os indicadores que guiam o meu olhar, tanto para a área de operações, que é a área que eu lidero hoje, e também a área de tecnologia. Legal. Então, MTTR, MTTR, são os indicadores que eu olho para garantir disponibilidade de aplicação, para garantir que a gente está atingindo os objetivos de negócio, e eu gosto muito de olhar para a jornada. Então, no nosso negócio, a gente faz captura de seguros um pouco mais digital, de certa forma, mas tem uma esteira ainda manual. Então, isso tem que conectar de forma muito rápida com a necessidade do negócio. Nosso business é time sensitive, né? Então, a gente tem se debruçado muito em entender como a gente simplifica a jornada e garante que a gente entrega de forma mais ágil um produto assertivo, com um preço adequado e principalmente com né, o seguro ele é percebido no sinistro, né? Então, assim, com a capacidade do cliente perceber valor quando ele tiver que acionar esse sinistro no futuro. É basicamente isso. Muito legal, muito. Hoje, qual que é a maior lição, assim, que você tem em gerenciar projetos de tecnologia? Assim? Eu acho que primeiro reconhecer rápido que você errou. Rápido, barato. Cara, errou, levanta a mão rapidinho, pô, deu mal aqui, vai lá. Tô corrigindo a rota, né? Corrigir a rota. Eu vi um artigo hoje, desculpa te cortar, mas vi um artigo hoje do presidente do Itaú. A gente erra rápido, barato e não tem problema corrigir a rota. E aí é muito interessante, porque a gente está, pelo menos na minha carreira, muito acostumado a lidar com projetos e problemas complexos, né? Dentro dessa perspectiva, simplificar, né, fazer o tal do MVP, errar pequeno, errar barato, é fundamental. Né? A gente aprendeu isso ao longo da vida. Perfeito. Né? Então, acho que o principal é errar rápido, aprender com o erro. Isso. Porque errar só não é o bastante, corrigir só não é o bastante. Quando você aprende com o erro, você não erra de novo naquilo. Você só erro inédito. Né? Então, nos meus times, né, na minha jornada de liderança, eu falo assim, olha, errar é permitido. Errar a mesma coisa não é.
É isso aí. Erro inédito, tá valendo. Porque aí a gente vai aprender junto, a gente vai compartilhar esse aprendizado. E aí, com o aprendizado, para mim, o conhecimento vem da experiência. Perfeito. Sabe? Para mim, é muito verdade que o conhecimento vem da experiência. E aí, errar rápido e saber aprender com os erros é fundamental. Muito legal. Como que você... Quanto tempo já deu? Né? Porque tô com umas 10 perguntas. Ai, caramba, cara. Deixa eu falar da Land rapidinho aqui. Mas, galera, se você tem algum problema na tua empresa, algum pain point, chama o nosso time técnico aqui para conversar e entender junto com você. A gente faz um assessment. Em cima desse assessment, a gente cria uma concepção de produto, né, onde nessa concepção a gente vai mostrar para você em quanto tempo a gente resolveria teu problema, te ajudaria a resolver o teu problema. Se houver necessidade, a gente cria um business case para angariar budget com o teu CFO e mostrar que tem dinheiro na mesa resolvendo aquele problema, e na sequência ali a gente constrói em conjunto, tá? Eu tenho uma consultoria aqui que me cobra X reais pela hora do consultor, do desenvolvedor, enfim. A gente consegue ser mais eficiente. Eu trago eficiência para o teu PNL, para o teu CAPEX, OPEX, o que você usa aí de indicador para, né, acompanhar o seu budget da tua área. Aloca essa pessoa para você. Se você não gostar dessa pessoa, eu troco e não te cobro nada no primeiro mês. Eu garanto que ela tem o hard e o soft skill que vocês precisam, tá? Então a gente está aqui há 9 meses, literalmente, vocês acompanham a gente, vem crescendo muito, tá? Então contem com a gente, pinga o nosso time técnico aqui, tá? E Will, pra gente finalizar, cara, assim, de verdade, como que você enxerga esse mercado nos próximos 5 anos, né? IA tá destruindo aí, de fato, né? A gente está programando com agentes de IA e fica 5 agentes ali programando. E no começo eu tava meio suspeito, não, óbvio, todo dia tem coisa nova, né? Uhum. Mas como você enxerga daqui os próximos anos, cara? Eu acho que primeiro, na minha perspectiva, né, e a gente que está aqui numa camada mais executiva, é entender que a gente vai cada vez mais ter que se adaptar às incertezas, né? A constante é a mudança. A mudança Perfeito. Vai ser a constante sempre. E eu percebo que cada vez mais a gente vai ter que entender, que eu gosto muito do Otto Scharmer, como o Otto Scharmer olha para isso. Como que a gente antecipa o futuro emergente, né? Então, cara, o senso de presença vai determinar como você realiza o seu dia a dia. E para mim, cara, de fato... Repita, por favor, para essa câmera aqui, vai lá, vai virar um corte. Para mim, fundamental é você entender como você antecipa o futuro emergente. E aí, Otto Scharmer vai falar muito sobre isso no Teoria U, é uma dica que eu dou, o livro Teoria U, que te dá muitas pistas de como identificar a sua leitura de futuro, fazendo o presente ser assertivo. Então, você tem que ter senso de presença e fazer o presente de forma assertiva. Essa é a dica de milhões que eu dou, porque a gente vai viver num mundo de certezas. Então, fazer do jeito o certo, do jeito certo, vai determinar o sucesso daquilo que vem à frente. E aí, as ferramentas, a gente, obviamente, já está acostumado a lidar com elas. Eu acho que IA é mais uma, né? Não acho que é a bala de prata. Tem que saber aonde você vai usar IA. E essa semana eu tive no Tech Connect, um evento bem legal, que fui falar de IA lá também. Uma das, né, dos painéis que a gente discutiu, front firms, tudo que vem de novo agora com inteligência artificial vai acelerar o processo de transformação. Então a gente está vivendo uma transformação já há alguns anos, mas a IA vai acelerar o nosso potencializar. processo. Vai potencializar. Então, como a gente consegue identificar o contexto de negócio que nós estamos inseridos e antecipar o futuro emergente, fazendo o certo do jeito certo. Eu acho que essa é a dica que eu dou para os próximos 5 anos. E sair da posição e ir para o skill. Cara, não é o CTO, é o skill necessário que eu preciso para fazer com que a Daicoval Seguro escale seus negócios dentro do contexto que ela está inserido. Ponto. Não quero saber se eu sou CTO, CDO, o que for. É isso. É isso. Sabe? É assim que eu vejo. Né? Não tem sem ego, ego. né? Sem ego. É difícil ver hoje, né? Assim, a galera aprendeu, na verdade, né? Antigamente você via muito mais aquele cara com ego, né? Não vou deixar ele ficar mexendo nisso, ou falar com certa pessoa, né? Porque eu vou perder meu espaço aqui. Hoje não, o líder, né, dá mais espaço ali pra galera, né? O líder, né, consciente. Maturo, consciente. Por isso que eu acho que a forma que você lida é como você está em termos de consciência. Quanto mais consciente você está, melhor a forma que você trata as coisas. Para mim, essa é o fundamental. Eu costumo dizer que quando o time está indo bem, eu estou indo bem. Sem dúvida. Eu não preciso aparecer. Os sabedores saberão. Exato. Se meu time está indo bem, eu estou indo bem, eu não preciso aparecer. É isso. Isso é muito legal. Hoje, galera, eu falei com o William.
William Monteiro, chama esse cara para ser conselheiro de startup, enfim, é um baita cara, assim, uma baita energia legal. Parabéns pela carreira, parabéns pela história, viu, Will? De verdade. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Respeito muito quem já esteve aqui, né? Algumas pessoas que passaram por aqui, eu admiro muito. Foi uma satisfação enorme poder contribuir, colaborar com um pouco do meu contexto e conhecimento. Perfeito. Galera, se inscrevam no canal aí, porque assim, o algoritmo do YouTube, ele entende que pessoas com teu perfil precisam de conteúdos como o de hoje aqui. Então é importante vocês curtirem, enfim, visualizar aí, compartilhar, tá bom? Um abraço, conta com a gente.